Qual é a perspectiva, quais são as evidências que existem, o que está acontecendo, a leitura que a gente faz em relação ao tema 1209 ser julgado ainda em 2024. A galera lá em Brasília saiu de férias, entraram em recesso, né? Ou seja, não está funcionando nada, Brasília deve estar um deserto do caramba, porque o Legislativo está em recesso. O Executivo não pode fazer recesso, né? Tem que continuar trabalhando. E o Poder Judiciário entrou em recesso. Muito bem. O que acontece? Isso aí já é ruim, por quê? Porque, cara, já é um mês parado. Então, quando eles voltar, vai ser agosto. Então, tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dezembro é um mês pela metade, porque dezembro ele sai no dia 18. Então, na verdade, mesmo, na real, nós temos 4 meses. 4 meses. 4 meses. É possível o julgamento do tema 1209 ainda em 2024? A evidência diz que não. Porque o Nunes Marques não proferiu o voto dele. O Nunes Marques é o relator, ele não proferiu o voto dele. Ou seja, se não tiver voto, não entra na fila para entrar no plenário virtual para julgamento, não entra na pauta de julgamento. E eles, quando saíram agora, já deixaram a pauta meio que feita para o segundo semestre. Quando eles voltar, né, a pauta já está montada. E o Nunes Marques teria que proferir o voto dele e pedir a levantar a mãozinha para que o voto entrasse na fila, né? Porque o processo entrasse na fila para ser votado. Então, as evidências indicam que, cara, não vai ser julgado em 2024. Muito bem. Aí, agora aqui no canal Poderosa Previdência, surgiu uma grande ideia que eu vou colocar para vocês. Nós criamos uma comunidade no WhatsApp. Que é a comunidade do quê? A comunidade dos vigilantes. Ou seja, os vigilantes estão convidados a entrar na comunidade. Comunidade que é em prol do julgamento do tema 1209 ainda em 2024. Vou repetir, a gente criou uma comunidade no WhatsApp que você é meu convidado. Estou convidando você, se você já não está lá, estou convidando você para entrar nessa comunidade. E o que nós vamos fazer nessa comunidade? Nós vamos trocar ideia, nós vamos conversar, nós vamos se animar, nós vamos entender, vamos conversar lá para a gente entender o que é o tema 1209, qual é a importância do tema 1209. O tema 1209 não é um processo que interessa só àqueles vigilantes que completaram os 25 anos antes da reforma. O tema 1209, ele é importante porque o reconhecimento que vai ser dado vai afetar os vigilantes antes da reforma e depois da reforma. Os que completaram os 25 anos antes da reforma e os que completaram os 25 anos depois da reforma e os que vão completar os 25 anos depois da reforma. Por quê? Porque aquele vigilante que tem um tempo antes da reforma precisa do tema 1209 para ele ser reconhecido como especial, para você poder se enquadrar numa das regras que vai ser regulamentado agora com o PL 42, ou na regra que vai ser regulamentado pelo PL 42. Então, ele é um processo que vai repercutir muito a toda uma categoria. E eu diria que é uma das batalhas pela valorização profissional. Ou seja, é um reconhecimento a uma categoria de que a atividade ela é especial, ela é diferenciada e é garantido um direito diferenciado de aposentadoria. É um direito previdenciário que é garantido a essa categoria, que ela é de suma importância diferenciada para a sociedade. Tá? Então a gente criou essa comunidade para isso. Tá? Então você é vigilante, você é profissional, você é guerreiro, você está convidado a fazer parte dessa comunidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma série de eventos aqui no canal Poderosa Previdência. Nós vamos gerar lives no YouTube e no Instagram e no TikTok. Nós vamos fazer uma série de lives fazendo o quê? Que as pessoas, que os vigilantes entendam a importância do tema 1209 como uma batalha de valorização profissional, de reconhecimento da especial do vigilante. Tá? É uma batalha pela valorização profissional. Estou repetindo, porque aquela categoria que é reconhecida e ela ganha o direito. Não é que ela ganha, ela é reconhecida o direito que está sendo conquistado com muita força, com muita batalha, porque desde 28 de abril de 95 os vigilantes foram interrompidos nesse direito, uma verdadeira injustiça, porque o INSS interpretou de forma restritiva, porque estava na Constituição e estava na Lei 8.213, e o INSS fez uma interpretação de restrição, judicializou todas as demandas, os vigilantes que entraram na justiça logo lá no começo perderam os processos, até que foi evoluindo para que fosse reconhecida a periculosidade pelo porte de arma. E essa questão chegou no STJ. O STJ falou assim, ó, independente do uso de arma de fogo ou não, é especial. Só que ele falou com as regras antes da reforma, com as regras depois da reforma, e aí foi puxado para o Supremo, e o Supremo vai dizer se é possível reconhecer com as regras antes da reforma e com as regras depois da reforma. Com as regras antes da reforma, tudo bem, tudo certo. Com as regras depois da reforma, não,
porque foi alterada a Constituição, mas o vigilante não vai ser prejudicado porque o PL 42, o substitutivo, está garantindo esse direito, está reconhecendo esse direito. Então essa é a grande batalha. E nós vamos fazer um movimento. Nós não podemos ir para Brasília, né? Nós não podemos invadir Brasília, mas você, do lugar que você está, da sua casa, né? Aí da sua rotina, da sua cidade, você usando o seu celular, nós vamos fazer uma batalha. E eu vou explicar para você como é que vai ser essa batalha, como é que nós vamos organizar essa batalha aí nessa guerra de valorização profissional. Então nós vamos criar um movimento para sensibilizar o senhor excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do processo, o senhor Nunes Marques. Tá? Porque a gente cria um movimento, a gente cria um movimento social nas redes sociais e isso vai chegar nele, vai chegar na assessoria dele, vai chegar no Supremo Tribunal Federal, vai chegar em quem trabalha lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Quanto mais movimento tem nas redes sociais, mais isso contamina as pessoas, mais isso se propaga e você é convidado a fazer essa batalha. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na comunidade, para que a gente possa entender, para que a gente possa se fortalecer, entender como é que faz, aprender como é que faz. Segundo ponto, o ponto que nós vamos batalhar. Eu vou fazer aqui uma meta. A nossa meta é chegar em 60 mil assinaturas no nosso manifesto. Chegar em 60 mil em 60 dias. Então nós temos que conseguir 1.000 assinaturas por dia a partir de segunda-feira, tá? Então você tem que assinar o manifesto em prol do julgamento do tema 1209. Tá? Você assinou? Muito bem, parabéns, você assinou. Então o que você vai fazer? Você vai compartilhar. Você vai agora pegar aí, ó, compartilhar. Você pega lá e fica lá assistindo o jogo e fica, ó, compartilhando. Compartilhando onde, pessoal? Nos grupos de vigilantes que você participa, para o seu grupo de trabalho, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos. Assinar a petição, Pedrosa, é só os vigilantes? Não, todo mundo pode assinar a petição. Todo mundo pode assinar a petição. A sua esposa, a sua sogra, seu sogro, seu genro, sua filha, seu vizinho, seu amigo, o padre, o pastor. Você pede para todo mundo lá na igreja, tu pede para todo mundo assinar, todo mundo pode assinar. Então essa aqui é a ideia. Nós estamos fazendo aqui um movimento que é usando a rede social. A rede social, a internet, serve para duas coisas. Para a gente ganhar velocidade e para a gente chegar em muitas pessoas muito rápido. Mas isso só funciona se você participar. Você é guerreiro, então você deve participar. É assinar e compartilhar. Assinar a petição e compartilhar.